Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Nós estamos num propósito de 40 dias chamado Derrubando Bloqueios para uma Vida Próspera, porque uma vida de prosperidade significa uma vida de crescimento em todas as áreas, mas existem barreiras, bloqueios, que nos impedem de receber esse crescimento em todas as áreas, e por esse motivo estamos nesse propósito de 40 dias. E hoje é o dia 26, vamos falar a respeito do movimento. O que é o movimento? O movimento é a mudança da realidade atual. Muitas pessoas ficam paradas no tempo, elas não se movimentam. Então você não pode ficar parado, porque a paralisação corresponde à sua morte e à sua destruição. A água é vida, mas a água parada gera doença. Todo o nosso corpo, na parte interna, fica em movimento. O coração bate e, quando para de bater, gera a morte. O cérebro, em grande movimento, que é quando a pessoa está pensando, gera e produz, gerando e produzindo, tem vários pontos de luz. Enquanto que o cérebro abatido e em depressão tem pouca luz, ou seja, pouco movimento. Se você for até um médico que tem aquela máquina que mede a movimentação do cérebro, nós vemos que quando o cérebro está fazendo leitura, quando o cérebro está pensando de maneira intensa a respeito de coisas a resolver, existem vários pontos de luz que o cérebro revela naquela máquina, que consegue fazer a ressonância, que consegue fazer a verificação do funcionamento do cérebro. Mas quando a pessoa está em depressão, com poucos pensamentos, pensamentos de morte, o cérebro emite menos luz. Quem pratica esporte fica em boa condição de saúde, mas quem fica parado, sedentário, fica mais cansado, fica com dores no corpo e perto da morte. Pessoas muitas vezes morrem porque elas não praticaram esporte, e muitas vezes o músculo do coração não consegue reagir a determinadas situações e a pessoa acaba tendo um infarto, acaba morrendo em razão da falta de movimento. Então, o movimento é o estado vital, é o estado ativado da vida. A leitura bíblica de hoje está em Gênesis, capítulo 1, versículo 2. Nós lemos: "E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas." Então, vamos desbloquear o movimento. O texto que nós lemos hoje de Gênesis fala a respeito da criação. Nesse texto nós vimos que a terra era sem forma, ou seja, não tinha nenhum projeto, não existia nenhum rumo, nenhum planejamento do que seria da terra. Vimos que a terra também estava vazia, ou seja, não havia nada na terra. Se perguntarmos a você agora qual o seu propósito, o que você está fazendo para transformar a vida das pessoas à sua volta? Ou você nem sabe o que vai ser do seu dia de hoje? Nem qual o projeto de Deus para você? Antes da terra estar ali sem forma e vazia, começar a ser formada, o Espírito de Deus estava em movimento sobre a face das águas, para gerar e engravidar o que estava sem forma e vazio. E foi então que surgiu a criação e a realização. Nós sabemos que só depois desse versículo 2 é que vem o versículo 3, que fala: "E disse Deus, haja luz, e houve luz." E depois vieram os 6 dias e o 7º dia em que Deus descansou. Mas antes de tudo isso, o Espírito de Deus não estava parado. O versículo que nós lemos mostra que o Espírito de Deus estava se movendo no meio de tudo aquilo que estava sem forma, que estava vazio e que estava em trevas. O Espírito de Deus estava se mexendo, estava agindo para gerar um ambiente em que ocorreria a criação.
Então, assim como Deus colocou o Espírito Santo em movimento antes de criar todas as coisas, assim também é comigo e com você. Sem movimento, você cai em depressão, fica sem forma, porque fica sem saber o que fazer. Quem fica parado é uma pessoa que não tem nenhuma forma, não tem nenhum projeto. E fica vazio, porque não carrega nada para a sua vida. Nós precisamos entrar em movimento e ação, porque sem ação nada acontece. Saúde física exige movimento de praticar um esporte. Nós falamos no dia 24 a respeito do esporte. Falamos a respeito do esporte como uma das 40 chaves para desbloquear a prosperidade, para desbloquear o crescimento. Saúde mental exige exercício de ação e reação contra os maus pensamentos. Você precisa acordar e já dizer que hoje é um dia maravilhoso, porque eu acordei com vida e agora posso alcançar meus objetivos. E quando vier pensamento como eu não posso, eu não consigo, tem que dizer: posso todas as coisas naquele que me fortalece. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Operando Deus, quem impedirá? O Senhor é o meu escudo e a minha segurança. Veja que, se você não reage contra os maus pensamentos, mencionando esses versículos da palavra para reagir de maneira imediata, se você não se coloca em movimento de reação, você acaba caindo na depressão. Ganhar o sustento exige também treinamento em algo, e nesse caso é preciso buscar aprendizagem em novas habilidades. Quem se acomoda em saber fazer só uma coisa acaba passando por crises financeiras. Mas quem vive em movimento, aprendendo várias habilidades, pode ensinar o que aprendeu e ganhar com isso. Pense em alguém que fala outra língua, toca um instrumento, sabe cozinhar, sabe fazer brigadeiros, costurar e limpar bem uma casa. Essa pessoa sempre vai ter opções e alternativas de trabalho para ganhar o seu sustento, porque tem várias habilidades. A leitura desenvolve a imaginação e traz novas ideias, porque você se conecta com as ideias de pessoas inteligentes que escreveram o que passaram e com isso você pode alcançar o que você nunca pensou. Deus revela o extraordinário, mas você precisa estar aprendendo e em movimento. E no caminho ele mostra o que tem reservado para você. Deus só revela planos para a nossa vida quando nós estamos em movimento. Mas você precisa estar em movimento, porque é no movimento que você faz a sua parte do processo de Deus na sua vida. Quem quer casar precisa orar, conhecer bem a si mesmo, porque conhecendo bem quem você é, você consegue definir com clareza quais características de pessoa você quer para você, e assim ter mais chance de construir uma família abençoada. Quem quer trabalhar em uma área precisa fazer o treinamento, conversar com outras pessoas que já fazem isso e ir estudando para aprender antes de começar, porque se ficar em casa parado, não acontece nada. Tudo que fica sem movimento, parado, sem buscar o que precisa, gera improdutividade, miséria e desgraça. Até para recebermos a graça, nós precisamos de um movimento. Aceitar a Jesus, batizar-se nas águas e começar a ler as Escrituras para saber o que fazer. Portanto, movimente-se e faça o que você tem que fazer. Tarefa sobre o movimento. Então, aqui existe uma tarefa para que a gente comece a entrar em movimento. Pense quais áreas da sua vida estão paralisadas e que você está inquieto com isso e tome uma atitude. Reflita na vida espiritual o que precisa se mover para você ser mais eficiente para o reino de Deus. Reflita na sua vida familiar o que você pode fazer para alcançar sua família para Deus. Se você já está fazendo a oração, já pregou, então trate bem o seu familiar, falando sempre palavras de amor ao invés de criticar. Funciona em muitos casos com depoimentos reais. Então, aqui
eu já ouvimos muitos testemunhos de pessoas que eram filhos de cristãos que nunca iam para a igreja, porque eram muito criticados pelos seus pais. Mas quando os pais decidiram dizer palavras de amor, dizendo: Deus ama você, filho, Ele vai alcançar a sua vida, você vai ser salvo, você vai receber vitória, Deus está abençoando a sua vida, Deus está te guardando. Elas dão os depoimentos de que, depois que perceberam que os pais começaram a falar palavras de bênçãos sobre eles, eles receberam Jesus. E o último ponto, reflita se está contente com o seu trabalho. Não fique parado, só reclamando. Você precisa de movimento. Faça algo que direcione você para o que você quer fazer de forma agradável. Tenha paciência de fazer os seus movimentos todos os dias até conseguir fazer a transição de carreira e ficar só naquilo que você gosta de fazer. Conclusão: Deus está sempre em movimento. Ele trabalha o tempo todo em favor das pessoas da terra, ouvindo as orações e dando ordens aos seus anjos para que nos guardem em todo o tempo. Antes de criar o mundo, Deus colocou o seu espírito em movimento sobre uma terra sem forma e vazia, revelando que até Deus, que é poderoso, se movimentou sobre o que era sem forma e vazio para elaborar o seu plano de criação, para só então executá-lo. E Deus o executou em etapas de 6 dias, até que pôde descansar no sétimo. Como nós somos feitos à imagem e à semelhança de Deus, então nós, assim como Deus, tal como Deus, fomos criados para andar em movimento, porque se ficarmos parados, apodrecemos na área em que paramos. O movimentar-se é a nossa vida. Essa é a palavra de hoje. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz de Cristo. Amém.